Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesse canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas para mais uma aula na internet, ou seja, mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Saúdo a todos os alunos e professores com a paz do Senhor Jesus Cristo, sobretudo ao meu companheiro Diácono Delbrando. Como de costume, nós primeiro dividimos a nossa lição para termos uma melhor compreensão no ensino. E a nossa lição, como sempre, ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico, a doutrina da ressurreição, se subdivide em 2 subtópicos. A doutrina da ressurreição no contexto do Antigo Testamento e a doutrina da ressurreição no contexto do Novo Testamento. A natureza da ressurreição de Jesus. Uma ressurreição literal e uma ressurreição corporal. O terceiro tópico é a evidência da ressurreição de Jesus, a evidência direta, e segundo as evidências indiretas. O terceiro tópico é o quarto tópico, melhor dizendo, o propósito da ressurreição de Jesus. O propósito da ressurreição de Jesus, salvação e justificação. O propósito da ressurreição de Jesus, a redenção do corpo. A nossa lição também, ela traz os objetivos específico e o objetivo geral. No objetivo geral, o professor deve apresentar a ressurreição de Cristo com garantia de realidade da vida vindoura. Nos objetivos específicos, o professor precisa explicar a doutrina da ressurreição. Segundo, expor a natureza literal e corporal da ressurreição de Cristo. Terceiro, elencar as evidências diretas e indiretas da ressurreição de Jesus. E quarto, discutir o propósito da ressurreição de Jesus. Vamos fazer o seguinte. Primeiramente, mostrar, conforme o objetivo específico, explicando a doutrina da ressurreição. É bom todos os professores, primeiramente, explicar com clareza aos alunos a respeito da doutrina da ressurreição. A ressurreição consiste em trazer à vida aquilo que estava morto. Logo, não existiria ressurreição se não tivesse morte. Sobretudo, o ressuscitado volta no mesmo corpo em que pereceu. E mais, a ressurreição é um fato patente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Logo, em toda a Bíblia é ensinado a respeito da ressurreição. Vamos ver o ensino da ressurreição no Antigo Testamento. Vamos tomar algumas passagens para demonstrar que já no Antigo Testamento esta doutrina não era somente ensinada, como também era fato. A primeira passagem que nós queremos mostrar que havia já no Antigo Testamento o ensinamento a respeito da doutrina da ressurreição é o Salmo de número 16 e o verso de número 10, que diz: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. O salmista
falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele se expressa desta maneira. Isso é um ensino da ressurreição no Antigo Testamento. Fatos que aconteceram a respeito de ressurreição dos mortos no Antigo Testamento, podemos citar 2 Reis, capítulo 13, verso 20 e 21, que diz assim, depois morreu Eliseu e sepultaram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles, um homem, eis que vieram a tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Está aí as primeiras passagens, as quais mostram que não somente no Antigo Testamento foi ensinado a respeito da ressurreição, como também Deus usou de ressuscitar algumas pessoas no Antigo Testamento. Uma outra passagem muito boa de se lembrar é a que está em nossa leitura diária na segunda-feira, que é 1 Reis, capítulo 17, verso 17 ao 24, onde Elias ressuscita o filho de uma mulher. Os irmãos podem acompanhar lá o nosso outro vídeo e estar ouvindo esta passagem. Mas também temos uma outra passagem, que é a passagem de 2 Reis, capítulo 4, verso 32 ao 36. Esta agora é o profeta Eliseu, que vem a ressuscitar o filho de uma outra mulher, que diz assim, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chamai a Sunamita. E chamou e veio a ela, e disse ele, toma aí o teu filho. Está aí a demonstração, mais uma vez, de que já no Antigo Testamento Deus usava os seus servos para trazer à vida os mortos. Como também no Novo Testamento. A ressurreição está patente tanto no Velho Testamento, como nós já citamos, como também no Novo Testamento. Em muitas passagens no Novo Testamento, vemos não somente essa doutrina ser ensinada, como também executada, assim como fora no Velho Testamento. Sobretudo por nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro, João 11, 39 ao 44, a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 ao 17, a ressurreição de Tabita, ou Dorcas, Atos 9, 36 ao 46, essa executada pelo apóstolo Pedro. É bom lembrar, queridos professores, que não é de hoje que a doutrina da ressurreição sofre perseguição. Desde os tempos de Jesus que a doutrina da ressurreição sofre severa perseguição por diversas pessoas. No tempo de Jesus, quem empreendia severa perseguição sobre a doutrina da ressurreição era um grupo chamado os Saduceus. E claramente nós vemos isso em Marcos, capítulo 12, no versículo 18 ao 27. Que diz assim, então os Saduceus, que dizia não haver ressurreição, aproximou-se dele e perguntaram, dizendo, mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência e a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher, e morreu sem deixar descendência.
e o segundo também tomou e morreu. E nem este deixou descendência. O terceiro da mesma maneira, e tornaram os 7 sem, contudo, deixar descendência. Finalmente, depois de tudo, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. Jesus respondeu e disse: porventura não erreis vós, por razão de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto a ressurreição dentre os mortos nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, haverá de ressuscitar, não tende lido no livro de Moisés, como Deus falou na sarça, dizendo: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso, vós erreis muito. Está aí, irmãos, no Novo Testamento, um grupo chamado Saduceu, que empreendia severa perseguição a respeito da ressurreição. Como também nós vemos muitos grupos hoje empreendendo desta mesma maneira severa perseguição a respeito da ressurreição. Nós, porém, temos que estar firmados naquilo que a Bíblia nos ensina. Vale lembrar também, queridos e amados professores, que haverá ressurreição para todos, tanto para os justos como para os ímpios. Agora será ressurreição distinta, cada um de forma bem destacada. Vou usar 2 textos para embasar essa afirmação de que haverá ressurreição para todos. Um texto no Velho Testamento e outro texto no Novo Testamento. O texto do Velho Testamento é o texto mais célebre, que é o texto de Daniel, capítulo 12, verso 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O texto do Novo Testamento, o melhor que nós temos, é o de Apocalipse, capítulo de número 11, e o capítulo de número 20, melhor dizendo, o verso de número 11 ao 15, que diz desta maneira: e vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nela havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Observando no texto, o livro da vida aparece aí no julgamento para identificar aqueles que lá estão escritos, que são os justos. Eles estão escritos no livro da vida. Quando se abre o livro da vida, não encontrando o nome de alguém, logo ele está nos demais livros, que é o livro do julgamento de Deus para aqueles que não faz a sua vontade no presente século. A doutrina da ressurreição, então, ela está patente em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E precisamos crer e ensinar, e graças a Deus, por esta última lição, ele estará nos ensinando. Estaremos concluindo o nosso Senhor e a nossa aula da doutrina da ressurreição dentro do 4º tópico, que é o propósito da ressurreição de Jesus Cristo.
Esse tópico está dividido em dois subtópicos: a salvação e a justificação e a redenção do corpo. Como o propósito da ressurreição é a salvação de todo ser humano, para tanto, Jesus habilitou 12 dos seus discípulos para iniciar este anúncio da salvação. E no anúncio da salvação, o assunto principal era e é a ressurreição. Mas aqueles que iriam anunciar a ressurreição, eles teriam que ter convicção do que estariam ensinando. E, para tanto, Jesus precisava de discípulos que tivesse a plena certeza da ordem que ele tinha dado. E qual foi a ordem que Jesus deu? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E que sucedera? Jesus então cumpre o seu ministério e tudo aquilo que estava escrito a seu respeito, e dentro das coisas que estava escrito a seu respeito, ele haveria de morrer e de ressuscitar. A morte, nós falamos na lição passada, e a ressurreição nesta lição. Mas tinha um grande problema. E qual era o problema? Depois que Jesus morreu, os discípulos eles ficaram tristes, cabisbaixos, desacreditados. E no livro de Marcos, no evangelho que Marcos escreve, no capítulo de número 16, logo nos seus primeiros versículos, Marcos discorre da seguinte maneira: e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungirem. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. Versículo de número 5. Aí no versículo de número 9 diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam no caminho para Emaús. Mas nem ainda estes creram. Esse relato, queridos, que fala dos primeiros anúncios que aqueles que acompanharam Jesus durante o seu ministério receberam a notícia da sua ressurreição, demonstra que eles não acreditaram no que eles estavam ouvindo. Maria Madalena foram até eles e disseram: olha, Jesus ressuscitou. Eles não acreditaram. Jesus então aparece a 2 deles no caminho de Emaús. Esses 2 também voltam e diz: Jesus ressuscitou e nos apareceu. Eles também não acreditaram. O que é que acontece? Quando Jesus, no versículo de número 14 dessa mesma passagem, aparece aos 11, nos diz a Bíblia que ele censura a incredulidade e a dureza de coração, por não haver crido nos que tinha visto já ressuscitado.
Ora, os discípulos tinham uma incumbência de anunciar a salvação por meio da ressurreição. Se eles, que passaram 3 anos e meio com o Senhor durante o seu ministério, vendo todos os milagres, inclusive ressurreição que Jesus tinha operado, estes que tinham a incumbência de levar o evangelho, de falar da ressurreição, para que os homens recebessem a salvação, não estavam acreditando, imagine aqueles que ouvissem. Por isso, aí então a Bíblia diz que finalmente aparece Jesus aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haver crido naqueles que já tinha visto ressuscitado. Depois que Jesus tira toda e qualquer dúvida do coração dos discípulos de que ele, Jesus, já tinha ressuscitado e estava ali diante deles, agora Jesus diz para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide agora, anunciai a salvação que vem por meio daqueles que creem na minha ressurreição. Então, queridos e amados professores, o que nós queremos dizer é que nós que pregamos o evangelho, que falamos da ressurreição, temos que ter convicção sobrenatural a respeito da ressurreição de Cristo. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e ressuscitou para nos justificar e nos redimir e nos dar uma tão grande salvação. Portanto, a ressurreição de Cristo nos traz a alegria da salvação. Queridos, está aí nosso comentário. Espero que os ouvintes e os irmãos que nos acompanham nas redes sociais venham a ser edificados através do mesmo e possa assim complementar o estudo na sua aula no domingo na escola bíblica dominical. Que Deus em Cristo abençoe a todos os professores e aguardamos até o próximo trimestre, se Deus quiser, e o Senhor Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja. Amém?